se é para regulamentar, para ter um fair play, para fazer tudo bonitinho, para que fique mais justo, ótimo. Mas se for só porque estou com ciúme, porque o meu clube está ficando para trás do outro, eu não acredito nesse tipo de coisa. Essa questão do fair play financeiro, né? Essa questão do fair play, assim, quando eu posso pagar mais, não tem fair play. Quando aparece alguém para pagar mais do que eu, aí tem fair play? Luiz Henrique será titular hoje à noite pela seleção brasileira contra o Equador. Deixou Endrick e Estevão no banco. E mais choradeira sobre fair play financeiro. Tem que ter, né? Não pode faltar. Isso e muito mais, já já, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que forem postados aqui no nosso canal Notícia do Fogão, a casa que quer se manter bem informado sobre o Glorioso. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. Os dois campinhos com o time do treino que, segundo o Dorival, então seria menos móvel, para o time que deve jogar hoje mais móvel. Você vê assim também, Maestro? Você acha que o time com o Endrick é um time de menos força, menos móvel, e aí o outro sem o centroavante clássico, com o Rodrigo, formação que o Dorival usou a maior parte das vezes, inclusive sem o centroavante e o Luiz Henrique, é um time mais móvel? Te convence essa explicação? Eu acho que pelas características desses três na frente, né, com o Luiz Henrique, Vinícius do lado e fazendo o meio-campo Paquetá um pouquinho mais atrás, eu gosto dessa formação. Eu estava apostando que o Endrick, até pelo que ele fez durante a Copa América, pudesse vir já como titular. Até muito mais pelo problema que o Pedro vinha, de contusão, do que propriamente por questão de características, né? Eu acho que essa questão de estar fixo, naturalmente vai precisar de vamos dizer, de um toque por parte do Dorival para que esses jogadores, porque quando você tem um jogador que fica somente preso àquela posição, para quem vai defender como referência é mais fácil, né? Por exemplo, se o caso do Rafinha, que ficava muito preso ali ao lado direito, o Luiz Henrique não fica preso. A gente vê isso no Botafogo, que ele roda um pouco mais. O Vinícius também não fica preso, ele faz essa movimentação. Vai ser importante que tenha essa movimentação. E talvez o fato de você não ter um centroavante como referência, que é o caso do Rodrigo, quer dizer, isso possa confundir a defesa equatoriana, de alguma forma, né? Se você tiver esses três fixos ali, você facilita demais a marcação. Eu acho que outra coisa que você ganha é no homem a homem em cima disso. Muitas vezes, quando você tem uma defesa muito fechada, né, você precisa de gente como o Luiz Henrique e como o Vinícius para que você abra essa defesa. Porque mesmo com ela bem postada, um drible que você dá, um marcador que você supera, você já vai ter que ir na cobertura e dali vão, consequentemente... As informações são de que o Equador vai fazer linha de 5, vai jogar realmente atrás. Então, vai precisar circular a bola com rapidez, né? Porque não adianta você circular a bola com uma certa lentidão, porque senão, como a gente chama, né? A defesa que baila, ela consegue se posicionar. Uma inversão de jogo para você pegar um Vinícius, você pegar um Luiz Henrique, você pegar, de repente, um Vinícius puxando para dentro para a entrada do Arana, o Danilo talvez um pouco menos, porque o Danilo não faz muito esse trabalho. Mas a qualidade... E você vai ter o Rodrigo ali na frente, que o Rodrigo funciona. Já mostrou isso, inclusive, no Real Madrid, né? Uhum. Quando o Benzema estava machucado, ele se tornou um jogador importantíssimo naquele esquema. Para mim, o melhor momento dele, inclusive, no Real Madrid. Eu acho que o grande ponto da seleção e que o Dorival é o Rodrigo. É tentar achar um jeito de extrair o melhor que o Rodrigo pode dar para a seleção. Porque o Rodrigo é um ponta-direita? Não, não é um ponta-direita. Já foi, né? O Rodrigo é um centroavante? Também não é um centroavante, né? É tentar entender, e ele é um ótimo jogador. Você não pode abrir mão do Rodrigo, né? Então, cabe ao técnico, eu acho que uma das missões de um bom técnico é escalar os melhores. A gente aprendeu isso desde 70, quando o Zagallo conseguiu colocar todos os melhores jogadores brasileiros alinhados. E eu acho que é isso que o Dorival está tentando achar um melhor esquema para aproveitar os melhores jogadores do Brasil. Porque o Rodrigo, ultimamente, ele sempre falou que gostava de jogar pelo lado esquerdo, né? E ali o lado esquerdo tem o Vinícius. Então, como fazer isso? Como arrumar essa equação? É tentar explorar o melhor do Rodrigo. E eu acho que na cabeça dele, talvez o Rodrigo também funcione melhor, como o Maestro disse, com um cara pelo lado direito que possa desequilibrar. Porque se é o Endrick, ele tem que ser o cara pelo lado direito, como foi com
com o Diniz, né? O Diniz tentou muitas vezes o Rodrigo pelo lado direito e não andou tão bem assim. Talvez esse jeito seja o melhor realmente para aproveitar o Rodrigo. Eu acho que o Brasil não pode abrir mão do Rodrigo. Não, só mais uma coisa em relação, por exemplo, a essa formação. Se você coloca o Endrick, né, não sei quem sairia, né? Mas automaticamente você ficaria com pouca alternativa no banco também, não acha? Por exemplo, quando você deixa o Endrick no banco e ele já sabe aquilo que o Endrick pode dar para ele de retorno, eu acho que as alternativas, né, até de uma substituição, jogo, né? Isso aí, até modificando a forma de você jogar ofensivamente, entendeu? Mas eu acho que independente de qualquer coisa individual, a gente precisa jogar solidário, coletivo. Ontem nós vimos o que é futebol solitário coletivo com a Argentina jogando sem Messi e também sem Di Maria. Isso a gente precisa resgatar, né? Não precisa você ter o extra classe, o fora de série. Você precisa ter um jogo solidário, um jogo coletivo. O jogo coletivo faz a individualidade sempre aflorar. Isso é uma regra que em qualquer lugar do mundo a gente sabe que acontece. Talvez o Endrick condicionasse demais o Rodrigo, por exemplo, a ficar mais pelo lado do campo, se fosse o caso de colocar o Rodrigo pela direita, né? E isso travaria o Rodrigo. E o bom do Rodrigo hoje, estava lendo hoje um artigo no AIS, o portal espanhol, o jornal espanhol, e eles falando sobre o quanto o Rodrigo é subestimado quando se olha para o Real Madrid. Porque só se olha para Bellingham, para Mbappé, normal, né? E para Vinícius Júnior. E o grande jogador, o cara que está transformando todos os outros nesse momento, é o Vinícius. É o Rodrigo. E o quanto eles chamam a atenção para Rodrigo e Valverde, a capacidade que eles têm de dar funcionamento para o resto do time. Então, o Rodrigo, ele é quase o óleo do Real Madrid. E vai ser na seleção brasileira. Porque se ele fica preso no corredor da direita, o Danilo não passa. Ele é obrigado a ficar por ali. O Diniz foi assim, né? Era Rodrigo, Richarlison e o Vini. Eram os primeiros jogos do Diniz, o Rodrigo jogou pelo lado direito. Sim. E o Neymar como um camisa 10. E agora, se ele fica preso ali, ele trava a seleção, condiciona a seleção a ficar, se ele sair dali, a jogar toda pelo lado esquerdo. Então, você tendo o Luiz Henrique, você tem o Luiz Henrique fechando pelo meio, às vezes, como centroavante, encostando junto no Vinícius, você tem o Paquetá vindo de trás, você tem a movimentação do Rodrigo. Eu estou bem na expectativa, né, positiva até de ver o funcionamento desse time, de que forma ele vai girar, de que pegar uma defesa travada é mais difícil de você girar, mas o fato de esses jogadores apresentarem tantas coisas diferentes, o Luiz Henrique chega na área, o Vinícius que se aproxima também, o Paquetá que vem de trás, o Rodrigo que gira, é o Arana na esquerda, o Arana que dá apoio também para a construção de jogada. Cara, eu acho que pode dar. Outra coisa que eu acho que condicionou a escolha do Dorival é o próprio momento do Luiz Henrique. Isso. Boa fase. A boa fase dele. O Luiz Henrique realmente é aquele cara que faz a diferença. A gente tem visto no Campeonato Brasileiro. Ele arrebentou no treino também, que ele entrou tomando conta. Muita confiança, né, no 1 contra 1. O momento dele é um momento que você não pode abrir mão de um jogador, por mais que o Endrick esteja bem lá no Real. Eu acho que o momento hoje do Luiz Henrique é para ele ser aproveitado na Seleção Brasileira, de entrar e não sair nunca mais. Porque realmente é um momento muito especial para ele. E esse é o tipo do jogo que você vai ter a necessidade de poder usar ele no seu mais alto nível. Porque vai jogar contra um time, como já foi dito, que pelo menos vai ter uma linha de 5 homens. E se fizer um golzinho... ótimos do lado também. Se fizer um golzinho e puder sair depois, tem o Estevão. Só isso. Tem uma outra mudança que eu acho significativa, rapidinho, Zé, que é a entrada do André no meio-campo. Que na Copa América, basicamente o Bruno estava fazendo esse papel de 5 e o João Gomes saindo, ora o João, ora o Bruno, E eu acho que o André é o cara mais talhado para fazer esse tipo de saída. Ele está muito acostumado a, se precisar sair pressionado, ele fez muitas vezes isso no Fluminense, receber a bola de costas e dar uma dinâmica na saída de bola. Não, além do papel que fazia o João, né, na recuperação da bola, tem a qualidade para você André, sair. né? Tanto que o André era aquele homem que iniciava as jogadas do Fluminense com o Diniz. Eu acho que isso é um ganho. Eu também acho. É um ganho. Né? Você ganha 2, 3 segundos num passe mais vertical, você já pega a defesa mesmo muitas pressionado, vezes ele sempre saiu muito bem, né, Ju? Eu vejo as duas possíveis escalações, ou as duas formações que o Dorival trabalhou. Confesso que nenhuma das duas me desperta suspiros, mas acho que as duas devem ser suficientes para o Brasil apresentar um futebol bem melhor do que aquele que a gente vem apresentando. Essa manchete do Acorda Brasil é porque é o seguinte, fico até feliz que a gente já tem 1 hora de programa e ninguém aqui falou, mas também, né,
O Diniz era interino, começou com o Ramon. Todo mundo sabe que a preparação do Brasil até esse momento, nas eliminatórias, ela foi caótica. Todo mundo sabe. Né? O Brasil ficou primeiro com o Ramon, depois foi com o Diniz nas eliminatórias como interino, que não é a condição ideal, para depois contratar o Dorival. A gente já sabe que isso foi caótico e que talvez explique o nosso desempenho pífio, vexatório, de 6ª posição até aqui nas eliminatórias. Mas já passou. A gente vai enfrentar agora um adversário que vai estrear treinador hoje, que está ainda mais atrasado que a gente, que é o Equador. E o próximo, que é o Paraguai, também vai estrear treinador nessa data FIFA. É o 9º jogo do Dorival. Então, assim, fico feliz que a gente já tenha virado essa chave. Já foi, a gente já sabe que essa preparação caótica nos levou a esse momento conturbado. Ela e a geração que não é das mais brilhantes da nossa história. A soma das duas coisas nos levou à situação. O fato de você ter dito que é uma seleção que não te arranca suspiro tem muito a ver com essa preparação caótica. Pode ser também, pode ser. Eu acho que essa seleção, com esses mesmos jogadores, com um processo mais bem feito, ela já estaria certamente num nível melhor de futebol. Pode ser. A gente tem material humano para fazer um nível melhor de futebol e talvez arrancar suspiros seus e de outras pessoas também. Pode ser. Mesmo não falando, o Fogão se reforçou na janela com um grande trabalho de análise de mercado. Você quer saber quanto que o meu Botafogo gastou? Roda o VT. O Botafogo está recheado de caras novas e é um dos times que mais contratou em 2024. E o melhor de tudo é que, mesmo com um alto número de jogadores, o bom planejamento fez com que o clube desembolsasse menos. Isso porque a maioria das contratações foi feita de forma parcelada e faz com que o Alvinegro pague apenas 50 milhões em 2024. O objetivo é de não aumentar dívidas e ter retorno esportivo e financeiro. Um bom exemplo é o caso de Vitinho, estimado em 8 milhões de euros e que será quitado em 4 anos. Thiago Almada e Luiz Henrique tiveram negociações parecidas. O meia argentino custou ao Atalanta 25 milhões de dólares, enquanto o atacante Luiz Henrique um pouco menos, 106,6 milhões. Os demais vieram como parte da observação do Botafogo no mercado. O Alvinegro encerrou a janela de transferência com um total de 8 jogadores integrados ao elenco e com a aprovação do técnico Arthur Jorge, que espera, além do resultado financeiro bom, grandes expectativas para o final da temporada. O time terá a data FIFA para reunir o novo elenco e aproveitar para que toda essa potência finalize 2024 da melhor forma. Eles gostam. Fizeram esse VT, que é a brigaiada de novo aqui de Fair Play, que teve brigaiada ontem. Até que nem foi, a gente concordou, né? A gente teve a mesma opinião. Mas a gente estava olhando aí o VT, o bom VT da Lucilene Brito, em relação ao reforço aí do Botafogo, Pedrosa, nessa segunda janela, né? Segunda janela que foram 8 jogadores em que o Botafogo trouxe a melhor janela do Brasil, assim, em números, tá? O Cruzeiro fica em segundo com 7 reforços. Aí, trazendo aqui pro Rio de Janeiro. Ô, Cris, quantos jogadores trouxe o Fluminense? Foram 4 ou 5? O Vasco foram 6. O Flamengo foram 4. O Fluminense trouxe o Nonato. Serna. O Fluminense o Fuentes. O Flu 7. Quase alcançou aí o Botafogo Nonato, empatando. Serna, Fuentes, Thiago Silva. Quem mais, Cris? Eu não lembro de Nonato, cabeça, Serna, Fuentes, Thiago Silva. O Bernal. Ignácio, falta um. Já vamos lembrar. A gente vai lembrar. Não é o lateral? Esse foi o Fuentes. Ou então são 7 empatados com o Cruzeiro, então quase aí um dos melhores times, o Flusão, nessa segunda janela também. E o Fluminense também foi muito bem nessa segunda janela, o Pedrosa. O Fluminense, vamos lá. Inácio, o zagueiro, Vitor Hugo. Era o Vitor Hugo. O Vitor Hugo volante. Já falamos dos outros. Fuentes, Thiago Silva, Serna, Bernal e o Nonato, que falamos todos, faltava só o Vitor Hugo. Um bom retoque também do Fluminense, hein, Pedrosa? Não, eu acho que no final das contas, né, essa janela ela serve muito para você oxigenar o seu time. Não só corrigir rotas, mas também quando você está numa boa rota, você conseguir fazer essas situações acontecerem, porque a lesão você não prevê. Ao mesmo tempo, você tem que ter um senso de urgência muito grande. E quem teve o melhor senso de urgência nessa janela, se precavendo, mas também preenchendo lacunas, foi o Botafogo. O Fluminense fez isso muito bem porque
porque os jogadores chegaram e conseguiram corresponder. O Thiago Silva é um monstro, ele mudou a vida do Fluminense. O Serna também é um cara que se tornou titular rapidamente e tem conseguido fazer gols importantes. Enfim, e aí você olha pro próprio Botafogo, é a melhor janela do Brasil. Não só em números, mas também em qualidade. Se trazer um Alex Telles, se trazer um Igor Jesus, um Thiago Almada, é um absurdo. O caso do Flamengo, a gente vai começar a ver agora isso acontecer, porque o Flamengo foi se reforçar no fim da janela. Sim. O Alcaraz é jogador com nível titular, o Alexandre é jogador com nível titular, o Michael era um cara que ia ser titular muito provavelmente e acabou se machucando. Ainda tem a questão do Plata, que para mim é um jogador que também vai aparecer. Então o Flamengo vai começar a ter os resquícios da janela agora. O Botafogo já está tendo desde o início. O Alan também já fez. Desde julho já tinha se programado para essa janela. Então eu acho que o time mais beneficiado positivamente pelo bom trabalho que a diretoria fez foi o Botafogo. Você pode explicar pro povo, Pedrosa, o que é esse fair play financeiro? Tá. O povo fala tanto disso, mas tem muita gente que não tá entendendo muito bem, Pedrosa. Tá. Eu vou resumir aqui, porque isso não é um assunto simples, mas eu vou resumir. Fair play financeiro foi um mecanismo criado pela UEFA lá em 2011 e nesse mecanismo os clubes só poderiam gastar o que eles arrecadam. Eles poderiam passar ali um valor muito mínimo, porém, nesse valor mínimo eles tinham que comprovar que eles tinham a condição de suprir qualquer dívida que eles fizessem. E aí depois outras vertentes foram entrando dentro desse fair play. Mas basicamente é isso. O clube só pode gastar o que ele arrecada. Se ele gastar o que ele não arrecada, isso quer dizer que ele está se endividando. E quando você se endivida, o que acontece? Vou dar um exemplo qualquer aqui. O Corinthians vai lá e compra o Ranieri do Cuiabá. São times da mesma divisão. O Corinthians é um time que tirou um jogador do Cuiabá para poder reforçar o seu time e não pagou o Cuiabá. O que está acontecendo? Você está ferindo o fair play financeiro, porque você está tirando um jogador de um time que é seu concorrente direto no mesmo campeonato e não está pagando. Então isso não tem, digamos assim, isonomia, não tem justiça nessa situação. O fair play financeiro não é só para conter gastos, é também para fiscalizar os clubes que são mal pagadores. E isso, gente, eu tô falando do Corinthians, mas vários clubes no futebol brasileiro fazem as mesmas práticas, tá? Então, o fair play financeiro não é só para você botar um teto de gastos. O que o John Textor, inclusive, discorda do fair play financeiro que é praticado lá na Inglaterra é que, por exemplo, seu time arrecada R$1 bilhão, o que significa que ele vai poder gastar 750 milhões de reais em salário. Se o meu time do mesmo campeonato arrecada 400 milhões de reais, eu vou poder gastar 75% desse dinheiro só. Então, a disparidade de finanças, ela vai continuar muito grande. Sim. Então, o fair play financeiro, ele é bom, ele é positivo para você proteger os clubes, mas até mesmo da Europa, também é algo que deve ser discutido. Porque o Manchester City, por exemplo, ele arrecada 1 bilhão de euros por ano. O Crystal Palace do John Textor arrecada 300 milhões de euros. Então eles nunca vão ter a capacidade de igualdade para você tornar o campeonato um pouco mais equilibrado. Isso é a visão do John Textor, tá? Não é a minha visão. É por isso que ele fala que tem que ter uma base salarial estipulada. Sei lá, todos os times podem gastar 500 milhões de euros em salário. Ele pede isso. Então aqui no Brasil há um estudo... É até um pouco lógico, assim, tem sentido, lógico isso. Não, tem sentido. É para você igualar o campeonato. Porque senão vai sempre um só vencer e o outro nunca vai conseguir alcançar. Só que aí tem muitas vertentes, na organização financeira. Por exemplo, o Flamengo. O Flamengo é um time que vem se organizando há 10 anos, há quase 15 anos dentro do futebol brasileiro. É justo o Flamengo ter um limite de gasto, sendo que ele vem se organizando nos últimos 15 anos. E aí, do nada, vem qualquer bilionário aí, o Bahia. E aí o Bahia... eu tenho 2 bilhões de faturamento, eu vou investir isso aqui e acabou, vou igualar o Flamengo. É uma questão que é também delicada, que tem que ser discutida. Desde 2020, tem um economista, o César Grafietti, ele entregou um documento para a CBF para implantar o fair play financeiro aqui. Em 2020, todo mundo cagou para isso. Então, hoje, quando a gente fala sobre fair play financeiro, claramente é motivado pelo clubismo dos clubes que não querem perder o seu trono dentro do futebol brasileiro. Eu acho que a gente está num momento do futebol brasileiro em que a parte do fair play, em que você tem que fiscalizar quem faz o mal pagador, ela é muito mais latente do que você pegar e botar um caminhão de dinheiro no clube, como se fez no Bahia, como se faz no Botafogo. Todo mundo, e ele acabou de fechar com a contratação internacional do Memphis Depay. Então, assim, é justo isso? Não é justo, gente. Não é justo. Só isso. E você, Vene, o que acha desse fair play todo, de toda essa discussão da galera aí? Eu sou extremamente radical. Eu acho que esse debate tem que acontecer desde já, gente. E pra mim não é por conta do Botafogo que está investindo alto, porque tudo que o John Textor está fazendo está dentro da lei. É um trabalho. As pessoas estão criticando o John Textor, mas, gente, ele não está fazendo nada irregular. A lei permite o que ele está fazendo. Ponto e acabou.
O Flamengo sofreu muito com isso também em 2019, quando fez altos investimentos, todo mundo falava assim, da onde vem o dinheiro do Flamengo? Gente, o Flamengo é um clube que está se estruturando desde 2013. O meu ponto em relação ao fair play, o Corinthians é um baita exemplo. Gente, o que o Corinthians está fazendo é um tremendo de absurdo. Se põe no lugar do presidente do Cuiabá. O Cuiabá está brigando com o Corinthians para não cair para a Série B. O Corinthians contratou um baita jogador junto ao Cuiabá e está devendo 11 milhões de reais ao Cuiabá. Eu estou citando o Cuiabá porque está ali, ó, no mesmo nível do Corinthians, na parte técnica. Mas o Corinthians deve ao Flamengo a compra do Mateuzinho, mas pagou 500 mil reais ao Flamengo para o Hugo Souza jogar e depois deu uma entrevista dizendo que já tem dinheiro para comprar o Hugo Souza. Por que eu não pego o dinheiro que vai comprar o Hugo Souza e paga os clubes que o Corinthians está devendo? E são vários. É Toluca, da compra do Pedro Raul, é o Flamengo do Mateuzinho, é o Cuiabá do Ranielli. Tem vários outros. É o Santos Laguna do México, que já foi à FIFA contra o Corinthians da compra do Félix Torres. O que eles estão fazendo é um tremendo de absurdo, gente. É um absurdo, é feio. É feio. E é justo o Corinthians, por exemplo, não cair para a Série B e o Cuiabá acabar caindo para a Série B? Claro que não é justo. Então é óbvio que o debate do fair play financeiro tem que existir. Mas não porque o Botafogo está investindo alto, porque o Palmeiras investe alto ou porque o Flamengo investe alto. Tudo que eles fazem está dentro da lei. Todo clube ali que está fazendo isso está estruturado. Agora, o que o Corinthians está fazendo é um tremendo de absurdo. É cara de pau, inclusive o presidente dá uma entrevista como ele deu recentemente. E só para finalizar, quando você tem clubes que fazem alto investimento, você tem a oportunidade, por exemplo, de melhorar o nosso produto. O Alexandre preferiu vir para cá do que ficar lá na Europa, o Thiago Almada, o Igor Jesus, ou vários outros que a gente poderia citar aqui. Então, para clubes organizados que investem muito, é ótimo para o futebol brasileiro, porque melhora o nosso produto. As pessoas do mundo inteiro vão querer assistir. Caraca, vai ter um jogo aqui, Memphis Depay contra o Payet do Vasco. Então, isso é muito maneiro de você ver. O ponto é, as regras são necessárias para que esse tipo de situação não aconteça. E a culpa não é do Botafogo. O Botafogo não tem que ser o foco dessa história. Porque o Botafogo é um time que está, desde 2022, montando um time à base de scout e só foi investir alto nessa temporada. E o trabalho que o Botafogo está colhendo hoje foi plantado também lá atrás. Então, assim, quando o Botafogo perdeu o Campeonato Brasileiro em 2023, dezembro, alguém falou assim, vamos implantar fair play financeiro? Ninguém falou isso. Só começou a falar agora. O foco não é o Botafogo. O foco é melhorar o nosso produto. Muito bem, olha só, gente, já vão acontecer para pagar. Não foi isso? Aí depois não pagava direito e entrou meio naquela ciranda do... Me lembrou o Vampeta, eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. Aí o Daniel Alves, então eu vou para a Olimpíada e o São Paulo que fique por aí. Aí o São Paulo estava jogando lá um jogo de campeonato sul-americano, não lembro se era Libertadores ou Sul-Americana, e o pessoal ficou bravo porque o Daniel Alves apareceu com um tantã na mão. Bom, enfim, isso são detalhes, mas só para ilustrar. É tanta preocupação de um lado, mas às vezes com o seu próprio umbigo, você tem algumas ações meio estranhas, né? A gente concorda. Ou eu estou falando, não tem nada a ver com o assunto, ou tem? Não, tem. Mas a gente concorda que tem que ter regras. Agora, que regras e a que acordo nós vamos chegar? A regra fundamental é de entrada e saída de capital. Isso aí não tem, no mundo inteiro não tem. Basta ver o que aconteceu com o Chelsea, com o Manchester City. Você acha que esses clubes, eles eram clubes tradicionais, mas não eram clubes com o poderio que tem hoje? Então essa conta tem que mudar a própria natureza do que é o futebol. O futebol tem que prestar conta, assim, eu sou a favor disso. Gasta quem fatura. Se você fatura o suficiente para ir às compras, ótimo para você. Mas acontece que o futebol tem muitos investimentos artificiais e por fora. E essa questão da dívida que fica é importante também. Se o investidor congela ali a dívida e daqui a pouco o cara vai embora, muda, acaba e a dívida continua, como aconteceu, por exemplo, tem clubes que já mudaram de SAF. Não tem algumas SAFs, ou eu estou enganado, que vieram com assinatura no contrato de que teriam que em tese, pagar as sim. dívidas? Em tese, foi tá assim? Dentro, é isso. Cruzeiro aí. com o Ronaldo não foi assim? Não tinha próprio, acordo em contrato? O próprio Textor, quando ele chega, se fala mais na dívida do que em reforços. Né? Aí, de repente, tudo isso é esquecido. Hoje, eu acho que tem dois países que devem servir como modelo nesse sentido, Alemanha e Espanha, em relação ao fair play financeiro. Você vê o perrengue que o Barcelona passou para inscrever jogadores nos últimos anos, justamente por conta dos problemas que ele se colocou, por administrações ruins.
Até o Dani Olmo, que chegou, o time, depois que vendeu o Gundogan, conseguiu, nem vendeu, né? Ele saiu de graça para o Manchester City e conseguiu inscrever o Dani Olmo. E aí, Dom, já que a gente está procurando um modelo para nós, que a gente copie o modelo do antes, né? Exato. Porque o modelo do antes e o do depois. Porque o que pune e o que evita. A Inglaterra o depois. Eles estão avaliando eventuais 110 violações do Manchester City de anos atrás, que a gente não sabe quando que vai acontecer, se for punido. Então a Inglaterra, nesse sentido, que é a grande liga do futebol mundial, nesse aspecto eu discordo da forma que como já eles gerem. fez. Exato. E assim, que ano que você vai determinar aquilo? Um ano pode determinar rebaixamento, pode tirar título, enfim. Na Alemanha e na Espanha é prévio. Se você não tem, você não joga, você está fora da liga. Esse é o modelo Você ideal. toma punição. A Alemanha, muitas vezes, o time que não tem licença, ele volta lá para as ligas regionais, que é a partir, que é abaixo, da 4ª divisão para baixo. Aconteceu esse ano com o Bordeaux, né? Com o Bordeaux na França. O tradicional Bordeaux interrompeu suas atividades. E o clube não está jogando. Semifinalista de Champions, campeão não francês. Não está jogando. Ele foi rebaixado por questão de dívidas e ele falou assim, não tem como funcionar na 2ª divisão. Vou parar, vai voltar na última, quando voltar, para começar de novo. Então, funciona para todo mundo igual? Agora, isso aconteceria no Brasil? Exemplo, na Inglaterra? Não aconteceria. Na Inglaterra tem reclamação. Você citou a Premier League. Tem reclamação, não tem? Tem. Do Everton. Ah, por que só comigo? Não teve isso? O Forest tomou punição de ponto, o Everton teve. E o pessoal fica cobrando. E o Manchester City? O City pode ser rebaixado. Mas já estão falando isso há um tempo já. Sim, está demorando. Estão postergando, estão empurrando com a barriga e tal. Mas a dedução de pontos, que a tendência é essa, né? Do final de toda a apuração, de todas essas acusações, eu lembro que ano passado o Klopp até falou o seguinte, olha, se a gente ganhar os títulos do City lá atrás, vocês me chamem para comemoração do Liverpool, né? Porque o Liverpool foi sempre que esteve ali, né? Quase sempre disputando com o City. Então se falava que ele poderia perder os títulos já ganhos. Ao que parece não, né? Pelo que o Castelo Branco falou com a gente outro dia, seria dedução de pontos no atual campeonato. Então se você perde 100 pontos no campeonato, você está rebaixado. E aí vai jogar a 2ª divisão ou 3ª, não sei como é que seria a situação. Então é um baque grande. Você fica com a história preservada, você ganhou aqueles títulos. Mas vai ter que começar lá de baixo de novo. E aí vai sair jogador, vai sair técnico, vai sair um monte de gente, depois é difícil começar. Desculpa. Meu. Não, eu que te peço desculpa. Voltando especificamente ao Botafogo e diretamente ao que disse o Casares. O que acontece, o que o Botafogo faz hoje em dia, ele é maléfico para o futebol brasileiro? Foi isso que o Casares colocou com outras palavras, não foi? Entendi direito? Sim. É ruim para o futebol brasileiro o jeito que o Botafogo está fazendo o negócio, trazendo seus jogadores, o tipo de negócio que o John Textor faz, o tipo de investimento. É ruim para o futebol brasileiro, como afirmou o presidente do São Paulo Futebol Clube, na sua visão? Vamos lá, Bel. Depende do que você considera ruim para o futebol brasileiro. Eu acho investimento sempre bom. Também acho. Você vai qualificar o futebol que está sendo jogado aqui. É o que o Botafogo está fazendo. É um clube que está forte, que se faz forte com o dinheiro externo. Ele reclamou especificamente também da ciranda de jogadores, que o jogador está aqui. É uma referência ao Botafogo. Vai para o Lyon, volta para cá, vai para o time da Bélgica, volta para cá. A referência é clara ao Botafogo. Mas é uma questão que é viável para o caso dos multidonos de clubes, né? Tem multi-owners e tal. Esses conglomerados que têm vários clubes espalhados pelo mundo. Então você tem a Red Bull que faz isso, você tem o Grupo City que pode fazer isso, você tem a própria 777, né, que quebrou, mas ela, por exemplo, o Vasco foi buscar jogador do Genoa. Então, é ilegal? Entendeu? É ilegal? Não, é maléfico não é. para o futebol? Não, ilegal não é, maléfico a questão que você vai discutir o quão justo isso é com os outros que não são. Mas, assim, a injustiça sempre aconteceu, assim. Se você parar para pensar, né, muitos clubes colocaram os pés pelas mãos com o dinheiro. Vamos voltar, Bel? A gente é um pouco mais antigo, a gente vai lembrar da era das parcerias. MSI, Hicks Mills, Nations Bank, ISL. Os clubes Banco que fecharam com grandes parceiros econômicos, foi uma febre naquele momento, durou 3, 4 anos no máximo, e aquilo quebrou. E a gente teve ali o Flamengo montando um timaço que não durou nada, depois não conseguia pagar porque quebrou o ISL. O Vasco
enquanto teve o Nations Bank, conseguiu montar timaços. De repente, aquilo acabou e o Romário teve que pagar salário do time. Então, assim, eu acho que o grande problema, aí voltando, não sei o que vai acontecer no futuro, mas pode ser que o próprio Botafogo tenha que lidar com uma dívida maior. Se amanhã o Textor falar assim, estou fora, quero ir embora, clube, se vira aí com essa dívida que eu fiz. Porque ele está fazendo dívida. Ele está investindo mais do que arrecada. A gente pode imaginar que no mercado é o seguinte, estou trazendo meu clube para um outro patamar, com resultados de conquistas, eu vou aumentar as minhas receitas, eu vou valorizar meus jogadores, posso vender mais jogadores por um preço maior, porque tem muitos jogadores jovens aí com potencial de revenda. E aí esse investimento que foi feito para trazer, por exemplo, o Thiago Almada, o Luiz Henrique, ele pode voltar com lucro. É questão de você apostar alto. Se a aposta der certo, você vai tirar alto também. Se a aposta der errado, o mico vai ficar na mão de alguém. Essa é a grande questão. Isso é um problema que pode acontecer para o clube, para o Botafogo. Para o clube, sim. O que eu quero entender é o que é ruim para o futebol brasileiro. Não, a gente tem que superar. Concordam com Casares ou não? A gente tem que superar essa questão do ciúminho. Então. Porque isso é o ciúminho, né? Não só do Casares, mas de todo mundo que critica hoje o Botafogo ou que critica o Bahia. Isso é o ciúminho. Ele tem lá o investidor que eu não tenho. Esse é um ponto. O que a gente quer? A gente quer regulamentar ou a gente está com ciúminho? Que precisa regulamentar? Isso que eu falei que está saindo fumaça da minha cabeça. Estou tentando entender. É isso. Não dá... Ninguém quer regulamentar, professor. Então, aí é que está o problema. O problema que rebentaria com um monte de clube. O que é bom para todos? É por isso que eu sempre defendo a liga. Está virando uma utopia a liga, porque onde tem duas ligas não tem liga. Né? Sinal que já ascendiu. Temos 2 blocos comerciais. O que é bom não existe liga no Brasil para todo mundo? O que é o melhor para o negócio? É isso que ninguém discute. Regras mínimas. Todo negócio que você gasta mais do que arrecada é suspeito e artificial. Então, mas isso que não você acabou de dizer... Gastar mais do que arrecada. Está aí no centro dessa discussão. Gastar mais do que arrecada. Está na história do futebol brasileiro de vários clubes nas últimas décadas. Essa é a história. Ou estou enganado? Não. Por isso a gente vê tantos o que é o Corinthians atual? O que é o Corinthians dos últimos anos? Até hoje, gastando mais do que tem. Uma bola de neve. Por isso que quando a gente não pagando salário. O que era o Flamengo antes da estabilização? Faz uma pesquisa. Quantos técnicos ou jogadores ou ex-jogadores têm clubes devendo para eles até hoje? Que prometeram, assinaram, fizeram acordo e não pagaram. Em clubes pelo Brasil, vários clubes, com algumas exceções. Então eu estou vendo uma reclamação, eu não sei se uma vontade de fazer o bem para o futebol brasileiro de clubes que tradicionalmente nunca fizeram, nunca se preocuparam com o bem do futebol brasileiro. Quando você fala do fair play financeiro e mira no Botafogo, você está falando de 10% da coisa. Não é a questão do time que está investindo. E eles estão falando agora, é o que o professor falou do ciúminho, que é um exemplo prático. Não é o Casares falando do Textor. O Textor já falou do Grupo Bahia. City, falou do Bahia. Exatamente. Então, Tem rico falando de rico. Então, por isso que eu concordo com o conteúdo. A gente tem que ter o fair play financeiro, embora eu ache uma utopia, porque é quebrar um monte de clube. É arrebentar com um monte de clube porque eles não são saudáveis financeiramente. É a mentalidade do futebol brasileiro e aí não importa se tem dono, se não tem dono, porque a mentalidade da coisa é justamente se abraçou muito o discurso, o importante é ganhar, depois a gente pensa na dívida. Então essa é a mentalidade do futebol brasileiro muitas vezes. E também, quando a gente fala do conteúdo, eu concordo, mas a forma me deixa dúvida, porque... É meio a discussão da arbitragem. Eu acho que ninguém está preocupado em solucionar o problema. Ele está preocupado naquilo que vai beneficiar ele no fim do dia. Está preocupado em não ficar para trás do outro. Não ficar para trás do outro. Por isso que o Textor já foi criticado e criticou o Bahia. Não criticou, mas falou, tem que ver como é que vai ser com o Bahia. Então, no fundo, no final das contas, ninguém está muito preocupado com resolver o problema. É que ele se dê bem com a situação. Eu acho meio utópico também achar que no Brasil a gente vai achar uma solução para fair play financeiro. Isso é um problema mundial. E isso seria implantado por uma liga que os clubes não conseguem se organizar para criar. O que hoje no Brasil não tem liga. Você tem 2 blocos comerciais para venda de direitos de transmissão. Ponto. Uma liga é muito maior que isso. Uma liga é uma entidade que vai assumir a organização de um campeonato de ponta a ponta. Isso inclui marketing, isso inclui regras,
Isso inclui governança, isso inclui pensar em como vai ser a arbitragem. Nada disso está sendo feito. São 2 blocos comerciais, como a gente tinha antigamente o Clube dos 13, né? Que era um bloco comercial, que está ali única e exclusivamente para vender direitos de transmissão, que é o que interessa a eles, ganhar dinheiro. Organizar a casa, ninguém quer. E ainda mais você querer implantar regras que levem ao quê? Ao equilíbrio. O fair play financeiro nada mais é do que tentar equilibrar as contas dos clubes. Os clubes brasileiros não querem equilíbrio, eles querem ser mais ricos do que os outros. É isso. Então, só para completar, para deixar claro, vocês que estão nos assistindo poderiam dizer: então vocês do F360 estão defendendo que continue a bagunça que sempre foi? Não, nada disso. Só estamos dizendo que, se é para regulamentar, para ter um fair play, para fazer tudo bonitinho, para que fique mais justo, ótimo. Mas se for só porque estou com ciúme, porque o meu clube está ficando para trás do outro, eu não acredito nesse tipo de coisa. É isso? Traduzir bem ou não? Resumir? É isso aí. Esse é o estado da coisa, né? E é como lembrou Dom, que não só dessa questão da arbitragem é muito parecida com essa. Ninguém reclama da arbitragem para resolver com a arbitragem. Só reclama da arbitragem reclama quando por causa se de sente si, por causa do atingido. outro, ou quando o outro é favorecido. Então, enquanto não houver uma liga de pensamentos, né? Liga, junção. Para o bem geral? Para o bem geral. Não só para me Isso proteger. não existe no futebol, né? No futebol brasileiro sempre existiu, menos ainda. Exatamente. A primeira história que eu quero saber, que a gente já viu e tudo mais, já queria que você falasse aqui, assim, o Textor chegou a cogitar que você trabalhasse no Botafogo, isso é verdade, não é? Como é que isso aconteceu? Conversei com o Textor em janeiro de 2022, era comecinho do ano, eu tinha acabado de ser reeleito para mais 3 anos como presidente do Fortaleza e tive uma conversa direta com ele, virtual, né, online, mas com imagem e tudo, e fez uma entrevista e tal. O meu inglês não é um inglês top, é básico, mas eu me comunico, mas não é um top. Eu digo, ele não vai nem querer para começar pelo meu inglês, né? Que vai ter uma palavra ou outra que eu não vou acertar aí e tal. E ele quis. Ele falou pros intermediários que, poxa, eu quero contar com ele. E aí eu parei para pensar, eu digo, pô, não posso deixar o Fortaleza, né? Acabando de ser eleito por 3 anos, a torcida me elegeu, 90 e tantos % dos votos, não teve nem adversário. E eu não posso fazer isso com o Fortaleza nesse momento. E eu nem entrei na negociação de fato ali, de números, de contrato, os caras me falam, pô, é coisa grande, né? O salário é muito bom. Mas eu não. É milionário. Seria o CEO do Botafogo? Era. O cargo do cara que é o hoje é o Tairo, né? Grande Tairo, faz um grande trabalho, meu amigo. Baita profissional. E foi ele que foi depois e tá aí até hoje, então foi uma escolha acertada, né? O cara é bom. Mas houve isso sim, e depois já encontrei o Textor algumas vezes no Engenhão, né? Em jogos, Fortaleza e Botafogo e tal, sempre muito gentil, muito simpático. Falei com o telefone também algumas vezes. O que você acha dele, assim? Cara, eu acho que ele é um grande personagem, né? Ele virou uma marca, né? Ele veio pra cá e todo mundo fala, o Textor, né? Ele incorporou aí o espírito da torcida do Botafogo, entendeu o que é o clube. Inegável que depois da entrada dele, o Botafogo cresceu absurdamente em vários aspectos, né? De estrutura, time, torcida mais presente, festas na arquibancada, né? Acho que ele é um grande personagem, tem suas controvérsias, não vou aqui aprofundar sobre isso, ainda mais na véspera do jogo, né? Mas é um grande personagem aí do futebol brasileiro, né? Que agrega, que traz aí o futebol entretenimento. Sim. Ele faz parte desse entretenimento. E ele, né? ele é um empreendedor de entretenimento ele também, faz né? parte desse entretenimento. Ele é uma figura hoje muito ativa, viva na memória de todo mundo que acompanha o futebol no Brasil. Inegável. Né? Porque ele se comunica, porque ele balança a bandeira, porque ele pressiona. Ele manda um né? fucking corruption. Tem algumas coisas aí. Ele toma um latão na entrada do estádio. Mas... Ele fala assim, abre o olho com o salário do Bahia. Mas quando é um personagem, né? Eu só acho essa questão do fair play financeiro, né? Essa questão do fair play assim. Quando eu posso pagar mais, não tem fair play. Quando aparece alguém pra pagar mais do que eu, aí tem fair play?
É que ficou muito nessa semana aí, porque o Flamengo citou o fair play do Botafogo, mas ele citou o fair play do Bahia. Mas né? o fair play só vale quando aparece alguém que alguém gasta mais do que eu. Gasta mais do que quando você. eu sou o que mais gasta, não tem fair play? É. Isso aí é incoerência. Seja de quem for. Exatamente. Certo? Não tô apontando nomes, vocês fazem análise de vocês aí. Então, tem que ter fair play, claro que tem que ter fair play. Não pode um clube tá devendo contratações, devendo time e tá gastando, cara. O tá alvo não é errado. nem esse que a gente tá falando, né? O alvo são outros clubes. até, né? Exatamente. Não, ok. E como é que se faz como é que se gasta em contratação mais do que o próprio orçamento do clube? Sim. Né? Tem que ter algum tipo de A gente controle. teve história recente, clubes que montaram elencos que não podiam, Pois foram é. campeões. Pois é. Então, assim, tem que ter fair play. Isso é básico. Funciona nas principais ligas do mundo. E não caiu competitividade. Agora, se o clube é muito bom em fazer dinheiro e tem capacidade de pagar os melhores salários, ok, parabéns pra ele. Né? Eu volto a dizer, o Flamengo é um baita exemplo pra isso. O Flamengo paga ótimos salários, faz grandes contratações. Não tô dizendo que o Botafogo não seja, viu? Sim. Só citando assim. E porque eles sabem fazer dinheiro. E o Botafogo, ao seu modo também, fez grandes contratações, tem grandes salários, tá muito competitivo. Agora, quero aproveitar que é o jogo. Eu queria não só dessa questão do fair play, eu queria que você falasse se a discussão hoje não é rasa. É rasa, ela tem que ser aprofundada. Tem que ser aprofundada. Ela é tão Tem rasa. modelos de fair play, ela né? é tão rasa que é como eu digo. Enquanto eu sou o que tem o mais dinheiro, não tem fair play. Na hora que aparece alguém com mais dinheiro que eu, fair play. Não, gente. É bem estudado. Então, o fair play tem que se uma série aprofundar. de... Tem que se aprofundar. O que é o fair play? É teto de salário? É teto de contratação? É não dever no mercado para poder contratar? Tem algumas situações... Cota de TV entra nisso? Não, aí já Ou é não? outra coisa. Cota de TV não entra no fair play. Cota de TV, nós defendemos uma melhor divisão, que é o que tem na Premier League. Premier League, entre o que mais ganha e o que menos ganha é 1,6. Na La Liga, entre o que mais ganha e o que menos ganha é 3,5. No Brasil é 7. Você sabe o que é 7? É 700%. 7 vezes mais é 700% mais. Então, é uma coisa que tem uma discrepância. Vou aproveitar esse gancho pra falar disso, então. Vamos lá trazer a pizza? Trazer a pizza? Traz a pizza. Quanto você vai... Então tá aí, pessoal. O presidente do São Paulo preocupado com o fair play financeiro. O presidente não, agora CEO, né, do Fortaleza, dizendo que o Textor queria ele antes do Tairo. E também falando sobre fair play financeiro, falando que sempre que tem um time gastando mais do que o meu, vem eu tenho que pedir fair play financeiro. Não consigo bater de frente igual para igual, tenho que pedir fair play financeiro. Alfinetou alguém aí que eu sei quem é. Mas tem isso aí. Temos aí também o Luiz Henrique na seleção. Muito assunto. O Botafogo, mesmo em data FIFA, tem assunto para dar e vender. O Botafogo movimenta a mídia nacional e tem que respeitar a Turo Surta. Bom, é isso, pessoal. Fico por aqui. Deixa o like, curta, logicamente, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal. Notícia do Fogão, a casa de quem quer se manter bem informado sobre o Glorioso. Até o próximo vídeo. Valeu!